Fala, meu ilustre, tudo bem? Olha, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma retrospectiva e mostrarmos aqui com bastante cuidado, né, e minúcia de fatos o que essa galera da lacração, esses oitentões aí, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque de Holanda, Djavan, Maria Bethânia, Baby do Brasil, essa galera toda aí, Zé Ramalho, pessoas que a gente sempre admirou e gostou do seu trabalho musical, e a gente vê nos dias atuais que não passam de hipócritas e pessoas que sempre utilizaram-se da vontade popular para se estabelecerem dentro do contexto da arte, da música no Brasil. Sempre se apoiaram na questão do regime militar e depois dele, aí um discurso mudado em relação àquela ideologia política que eles defendem. Na verdade, eles nunca defenderam ideologia política nenhuma, nunca defenderam posição política nenhuma. Eles sempre defenderam o bolso deles. Agora, a política e a ideologia foram os instrumentos que eles usaram para se estabelecerem, uma vez que a arte não era suficiente. Vamos mostrar aqui que Caetano Veloso, que Chico Buarque de Holanda, se fossem viver de venda de discos, não sobreviveriam. Então o negócio deles era ganhar dinheiro de outras formas utilizando a arte. Já Roberto Carlos, o rei Roberto, desde o início da sua carreira, é evidente que meio difícil lá nos anos de 59 até 63, mas a partir do seu primeiro disco, com o sucesso do Split Splash, do Parei na Contramão, e depois vindo a apresentar o programa Jovem Guarda, até hoje o cara é recordista em gravação de discos, em vendas de discos, em cachês pelos seus shows. Está inativa, sem nunca ter pongado em nenhuma ideologia política, em nenhum grupo político, e sempre se mantendo aí coerentemente dentro do contexto da nossa sociedade. O cara é fera, sem se envolver com polêmicas, com nada. Nós vamos mostrar isso aqui detalhadamente. Eu quero e peço que você assista o vídeo até o final. E pedir, se inscreva no canal, se inscreva nesse canal, dê o seu gostei aí, o seu like ou o seu dislike, comente, compartilhe esse vídeo, porque isso é importantíssimo para que a plataforma reconheça como um canal com interação com o público e venha inclusive a ser monetizado, coisa que não é ainda. E peço a você também que, se quiser colaborar, o faça. Aí está o Pix aí na tela, Faça um Pix de R$5, de 10, de 15, de 20, o valor que você sentir vontade de colaborar, certo? Você colabora de várias formas, fazendo um Pix, dando o seu like, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal. Então, vamos lá desmascarar esses lacradores oitentões aí, que tem gente que, se passou dos 50 não tomou vergonha da cara, não espere que mude mais não. Tá bom, meu irmão? Vamos lá, meu ilustre. Então, pessoal, olha, os lacradores de décadas, principalmente, são muitos deles, mas nós aqui nos atemos a um tripé, a um trio de hipócritas. Pessoas que eu sempre admirei pelo seu trabalho musical, mas que depois a gente vai vendo que esse trabalho musical era uma forma de, inclusive, manipular a opinião pública. Até o ano de 2018, quando esses caras, esses artistas brasileiros começaram a bater no atual presidente Bolsonaro, e depois da eleição de Bolsonaro até agora, nós vimos que o presidente Bolsonaro, além de fazer um excelente governo, além de não roubar e não deixar roubar, além de
desengavetar obras, inclusive da época do regime militar, desengavetar projetos parados, eleitoreiros, por parte da esquerda brasileira e dos governos do PT, Lula e Dilma. Ele colocou o dedo na pereba também, trouxe à luz do povo brasileiro o quanto que muitos artistas consagrados, né, aclamados, ovacionados, admirados por nós brasileiros, não passam de usurpadores do poder, de mamadores das tetas do poder, mesmo sem ocuparem cargos de confiança dentro da administração pública. Isso nós vamos mostrar aqui. E o presidente Bolsonaro colocou o dedo na ferida, colocou o dedo na pereba e mostrou que eles não passam de lacradores e que manipulavam a opinião pública através de sua arte. Eu mesmo fui manipulado. Votei na esquerda desde 89, votei em Lula 5 vezes. As 3 que ele perdeu, as 2 que ele foi eleito. Votei em Dilma em 2010 e em 2014. Até que em 2015, a Lava Jato aí mostrando os podres desta quadrilha que saqueou os cofres da nação, eu não tinha como tapar o sol com a peneira. Jesus me libertou do império das trevas e desde então, a partir de 2015, eu vi um cara lá no Congresso Nacional chamado Jair Bolsonaro que já sinalizava a possibilidade de vir a disputar um cargo do Executivo Nacional. Comecei a acompanhar esse cara desde 2015 e não me arrependo um segundo. Agora tem muitos que continuam aí ou manipulados, né, alienados pelo discurso ideológico socialista, comunista da esquerda, ou aqueles que perderam grandes fortunas, grandes mamatas. Esses não estão nem aí para o Brasil e continuam defendendo aquele governo larápio, né? Aquela organização criminosa. Bem, nas décadas de 60 e 70, o movimento musical no Brasil sofreu revoluções, né? Principalmente no início da década de 60. Como dissemos, Roberto Carlos começou cantando bossa nova na linha de João Gilberto e em 1965, com o sucesso do seu disco Splish Splash, ele foi convidado a apresentar o programa Jovem Guarda, transmitido pela TV Record. E o que acontece? Ele, Erasmo Carlos e Vanderlei apresentando esse programa, um programa para a juventude, nas tardes de domingo, né? Aí pronto, o crescimento foi fenomenal. Roberto Carlos alcançou um sucesso que o acompanha até hoje. E lembrando que anterior ao programa Jovem Guarda, existiam esses lacradores, que o termo à época não era esse, o pessoal da MPB, né, que inclusive batiam de frente com essa nova música que surgia, o rock brasileiro, né, a turma do Iê, 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 e eles batiam. Eles eram a elite musical, né? Era aí o Geraldo Vandré, era o Gilberto Gil, Djavan, Caetano Veloso, Chico Buarque de Holanda, aquela galera que fazia MPB e tal. E aí, quem não fizesse esse tipo de música, para eles, não era artista, né, de elite. Mas o fato é que a Jovem Guarda trouxe esse ritmo jovem, trouxe essa música jovem, esse rock nacional, aí tendo Roberto Carlos como aquele que capitaneava essa nova onda, né? O que acontece? Ciúme de lá, ciúme de cá. Em 64 houve o que eles chamam de golpe, mas nós chamamos de Revolução de 64, quando os militares, em um contragolpe, evitaram que o Brasil sofresse aí o golpe de uma ditadura comunista ou ditadura do proletariado. É o que eles queriam. Mas o Exército Brasileiro, as Forças Armadas do Brasil, impediram esse golpe, orquestrado por João Goulart,
E o que eles fizeram? As Forças Armadas se impuseram e garantiram a manutenção da democracia no país. E não foi um golpe, por quê? Porque o presidente João Goulart, o Jango, renunciou ao seu mandato, abandonou o Brasil. Já o Congresso Nacional declarou vaga a presidência da República, convocou uma sessão extraordinária na qual a maioria do Congresso Nacional elegeu o novo presidente da República, que foi o general Castelo Branco. Pronto, democraticamente eleito pelo Congresso Nacional. E a partir daí, nós tivemos uma sucessão de governos militares por 20 anos, né? Só que essa turma que hoje nós chamamos de lacradores, da MPB da época, começou a bater de frente contra o regime militar, dizendo que era um regime ditador e que autoritário e que tinha tirado a liberdade de expressão do povo brasileiro. Vou dizer para você, eu nasci em 69 e acompanhei ainda menino o período militar e via na minha tenra infância o quanto que o país era um país organizado, seguro para se viver, para se morar, sem roubalheira e obras importantes executadas pelo governo militar. Agora essa turma de lacradores que fala liberdade de expressão, a censura eu sempre disse, já disse em vários outros vídeos, é diferente de proibição. O regime militar não proibia ninguém de produzir a sua arte, tanto que esses lacradores, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque de Holanda e outros, eles se posicionavam contrários ao governo militar através da sua arte. Agora, como que era uma ditadura, sendo que o governo não controlava os órgãos de comunicação, pelo contrário, redes importantes de TV surgiram depois do regime militar, foram concessões dadas pelos governos militares, né? A Rede Globo de televisão, a Bandeirantes, a Rede Manchete, né? Foram emissoras criadas depois da instalação do regime militar em 1964. Então, a primeira coisa que um governo ditador faz quando se instala é fechar todas as empresas de comunicação e criar um canal único de comunicação com o povo, que é o canal oficial do governo. É assim lá na Venezuela. É assim que o ex-presidiário, mas eterno marginal, Luiz Inácio Lula da Silva, quer fazer, quando ele diz que, se for eleito presidente, vai regulamentar a internet, ou seja, censurar a internet. Mas o que o governo militar fazia? Censurava, porque na época da censura, muita putaria que é dita aí nas músicas de hoje, nas novelas de hoje, lembra aquelas novelas da Globo de antigamente, como é que era conveniente assistir a família toda na sala, os filhos, os pais, né? Hoje não tem condição, né? Tem um tal de BBB aí, que é Big Boss da Brasil, que é sexo explícito, uma espécie de filme pornográfico numa rede aberta de televisão com concessão pública. Então a censura limitava, as apologias ao crime, à droga e também ao sexo. E era uma forma de o governo ter controle nesse sentido. Mas aí os festivais da canção, realizados pela TV Record, esses caras participaram de todos os festivais, se consagraram nacionalmente e até internacionalmente através dos festivais de música promovidos pela Rede Record, com permissão do governo militar. Não é que o governo ia permitir que artistas gravassem, cantassem para públicos enormes dentro de um teatro e depois em rede nacional de televisão transmitida a sua fala, a sua indignação, o seu protesto, se esse governo fosse autoritário.
Ponto. Eles eram a elite. Ganharam dinheiro criticando o governo militar. Depois da transição, do que eles chamam de redemocratização, eles continuaram fazendo a sua música e de protesto, até que chegou o governo do PT e aí eles pararam de protestar. Queria perguntar a você aqui que está assistindo, qual foi o último disco de Caetano Veloso, de Chico Buarque de Holanda, de Gilberto Gil, de Maria Bethânia, de Baby do Brasil, de Zé Ramalho, de Geraldo Vandré, de Zé Geraldo. Esse povo deixou de gravar tão logo o PT assumiu o governo do Brasil. Aí fica fazendo coletâneas, um show aqui e outro ali. Por quê? Porque eles não tinham música para criticar o governo de esquerda do PT. E pelo contrário, nem precisavam gravar e nem precisavam fazer tantos shows, porque a Lei Rouanet, que ninguém conhecia e que Bolsonaro botou o dedo na pereba, começou a financiar esse povo, né? Projetos de 1 milhão, projetos de 4 milhões. Olha aí, Maria Bethânia, mais de R$1 milhão pela Lei Rouanet, para poder declamar um poema por dia em um site, um blog que ninguém nem conhece. Muita facilidade, né? E para dizer da Lei Rouanet, foram mais de 13 bilhões de reais sumidos, né? Que foram pagos pela Lei Rouanet para esses artistas lacradores e que não foram auditados pelos governos do PT, ou seja, o projeto foi feito, tinha que ter prestação de conta, a prestação de conta não foi feita, então o governo não sabe como é que aquele dinheiro foi gasto, e aí ficou por isso mesmo, porque tudo farinha do mesmo saco, era uma panela, né? O governo também recebe a sua teteia de volta. E esse povo criticava Roberto Carlos pela posição dele. Ou seja, Roberto Carlos não batia de frente com o governo militar, né? Fazia sua música alegre para a juventude, cantando temas de amor e de descontração, temas jovens, até que a partir do início da década de 70 ele se dedicou mais exclusivamente ao romantismo e vem trazendo essa linha até hoje. Para você ter uma ideia, Roberto Carlos é um dos artistas da década de 60 que continua fazendo shows com casas lotadas 3, 4, 5 meses antes da realização do show. Esgotam seus ingressos em valores considerados altos para o padrão de vida do brasileiro. Lota os seus shows, tem um cruzeiro que ele faz anualmente, andando no mar aí com o seu navio, né, fazendo um cruzeiro, cantando com fãs que também um ano antes já estão fechadas todas as vagas. Então é um cara que tem evidência, e eles criticavam Roberto Carlos porque não batia de frente com o governo militar. E a crítica foi maior ainda quando o Roberto Carlos, o cantor da juventude, intitulado Rei da Juventude pelo saudoso Abelardo Barbosa Chacrinha, foi condecorado com a Ordem do Cruzeiro do Sul pelo governo militar. Aí foi que essa galera de lacração bateu mais ainda dele. Poxa, esse camarada, além de não falar contra, é um apaniguado, um apadrinhado pelo regime militar. Não, Roberto Carlos simplesmente tinha uma posição de coerência. O governo está fazendo o trabalho dele, a minha música é para alegrar o jovem, e depois é para alegrar os casais, né, falar de romantismo. Pronto, quem quiser que vai bater de frente com o governo. E esses caras continuam batendo. E agora que perderam a mamata da Lei Rouanet, agora que eles batem mesmo, batem no governo do presidente Bolsonaro, porque perderam a mamata. A gente está falando da música, né? Mas tem aí os atores, né? Quem não conhece um alienado chamado José de Abreu, que diz que explicitamente no programa de televisão dominical que os artistas viviam da Lei Rouanet, e agora esse cara tirou a Lei Rouanet. A Lei Rouanet foi criada para incentivar novos artistas, aquele que está na ponta da linha, o cidadão do interior que não tem condição de ser
patrocinado por um grande empresário, ou de gravar o seu disco numa grande gravadora, ele tem a oportunidade de mostrar o seu talento através da Lei Rouanet. Mas aí esta foi monopolizada pela elite musical do Brasil, pela elite teatral do Brasil, em quem fazia arte em vários setores, mas principalmente os musicais, que são eventos grandes, né, e justificam captar mais recursos. Para você ter uma ideia, olha, Caetano Veloso, ao longo de toda a sua trajetória artística, gravou apenas 29 discos. Ele vendia aí discos em torno de 18 mil, 50 mil, 100 mil cópias por lançamento, e a maior venda dele chegou a 250 mil cópias num único disco. Chico Buarque de Holanda gravou 37, aí vendia 20 mil, 80 mil, 120, a maior vendagem dele foram 700 mil discos de determinado LP. Gilberto Gil gravou 30 discos ao longo de sua carreira, e da mesma forma, umas vendagens pífias, né? Já Roberto Carlos gravou 64 discos, né? Fora coletâneas, né? E regravações. E esses caras aí, o máximo que conseguiram foram ganhar disco de ouro. Roberto Carlos ganhou disco de ouro, disco de platina, de duplo platina, né? Duplo diamante, diamante. Então, ele tem uma trajetória que causa inveja a esses caras. Então é isso, pessoal. São hipócritas Gilberto Gil, Caetano Veloso e Chico Buarque de Holanda, esses socialistas de iPhone que têm mansões no exterior, na França, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, estão nem aí para o Brasil. A bandeira deles sempre foi defender a democracia, defender o país porra nenhuma. Eles sempre defenderam o bolso deles. Mostre aí para mim algum projeto beneficente desenvolvido por um desses artistas lacradores. E mostre. O negócio deles é dinheiro no bolso. E agora eles não têm dinheiro no bolso se não fizerem shows ou se não gravarem discos. Se bem que ninguém grava mais disco. Então, estavam vivendo às custas do dinheiro público, dinheiro do contribuinte, meu e seu, renúncia fiscal feita pelo governo federal em favor de empresas que bancassem determinados projetos artísticos desses caras, desses atores, dessas atrizes, desses cantores, em detrimento daquele cidadão, artista comum da ponta da linha que não recebiam nada. Porque qual empresa quer colocar sua marca num artista sem expressão? É melhor botar a marca em Ivete Sangalo, né, em Anitta, em Gilberto Gil, em Caetano Veloso, em Chico Buarque, em Djavan, em Baby do Brasil, em Zé Ramalho. Zé Ramalho, inclusive, esse pilantra, que eu sempre admirei a sua música, desistiu de participar de um disco de Sérgio Reis. Esse sim, um cara consciente, um cara do bem, só porque Sérgio Reis foi aí censurado pelo Supremo Tribunal Federal. Então esse tipo de gente não engana mais o povo e está perdendo aí adeptos, está perdendo fãs. Eu mesmo tenho aqui os discos desses caras tudo. Não vou quebrar porque eu não vou me colocar na mesma posição que eles, entendeu? Mas eu não ouço mesmo, não ouço mais, né? Eu seleciono hoje quem eu ouço. E Roberto Carlos, eu continuo ouvindo. Um abraço a todos, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente e também dê o seu like. Valeu? E lembra